Paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia, família, um domingo abençoado. Eu tenho uma palavra que fica em Mateus capítulo 13, no versículo 1, que diz: E tendo Jesus subindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu em pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregulho, onde havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vendo o sol, queimou-se e secou-se. Aleluia! Porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 100, a outro a 60, a outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, aleluia, o que o Espírito diz. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, revela a Tua palavra, Espírito Santo, ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, é o que eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor. Aleluia. Meus irmãos, a primeira semente, aleluia, Jesus, ele está pregando a palavra. O semeador, a semente foi a palavra. Jesus, lançando a palavra, se sentou ao barco e começou a ensinar a palavra de Deus para aquela multidão que se encontrava ali. E muitas pessoas que estavam ali, uns deram até ouvido de ouvir, outros pulou até de alegria, aleluia, outros até compreendeu, mas depois deixava o maligno vir arrancar do seu coração. Aleluias. A primeira semente, quando alguém, a palavra do reino, quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aleluias. Deus disse que o povo dele sofre por falta de entendimento. Então, quando você não quer aprender, não toma posse para aprender, o maligno arranca do seu coração o que você ouviu. Aleluias. Glória a Deus. A segunda semente, porém, o que foi semeado em pedregulho, é o que ouviu a palavra e logo recebeu com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes de pura duração é chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. Jesus está dizendo que a segunda semente que caiu no pedregulho é aquela pessoa, ele até está ali buscando a palavra, ouvindo, mas depois vem as perseguições, ele não aguenta, vem os deleitos da vida, ele não aguenta, e sufoca ele, e ele abandona este evangelho. Aleluias. O terceiro, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufoca a palavra e fica infrutífera. Já viu aquela pessoa que ele está bem buscando, mas ele é comprado pelas riquezas, ele é comprado pelo trabalho, ele é comprado pelo deleito da vida e tira o tempo dele com Deus.
é o inimigo, arrancou dele, aleluia, o principal, a presença. E o quarto, mas o que foi semelhado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro, aleluia, 30. Jesus está dizendo que esse último, ele é aquele que ouve a palavra de Deus e guarda. Ele não troca por nada. Ele não larga a palavra de Deus por nada. Ele não larga os mandamentos do Senhor por nada. Ele não abandona Deus por nada nesta vida. Não tem nada. Lembra de Jesus? Satanás veio e ofereceu a riqueza, os deleitos da vida. Disse: tudo isso te darei. Mas a palavra que estava em Jesus, Jesus era a palavra. Ele não se rendeu a essas coisas passageiras deste mundo, momentânea. Jesus, ele permaneceu na voz que o seu Pai ordenou para ele. É isso que nós precisamos ter, firmeza e autoridade sobre as nossas vidas no Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Jesus, ele lançou a palavra e o povo ouvindo, muitos receberam, mas depois abandonaram. Outros até aceitou, mas os deleitos da vida sufocaram. Outros até, aleluia, aceitou, mas veio a riqueza, veio a grandeza, veio os deleitos, tirou esta pessoa da presença. Mas outro caiu em boa terra, e esse que caiu em boa terra, ele ouviu, ele guardou, ele permanece até hoje, aleluia, buscando a presença de Deus e tendo e zelando da presença de Deus, aleluias. E essa palavra que eu deixo nesse domingo, seja a boa terra, e a boa terra é guardar a palavra de Deus, aleluias, porque Deus, ele não perde guerra. Ele está no controle da tua vida, meu irmão, da tua vida, meu irmão.